Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 8 Expiações terrenas. A história de um empregado doméstico. Em uma de nossas viagens, tivemos a oportunidade de visitar uma família que desfrutava de uma alta posição social. Nela, havia um jovem empregado doméstico cuja figura inteligente e fina surpreendia a todos pelo seu ar distinto. Nada em suas maneiras indicava que ele pertencesse a uma classe inferior. A dedicação com que executava o serviço dos patrões não era feita com uma postura servil, própria das pessoas desta condição. No ano seguinte, voltamos a visitar esta família e, não vendo mais o jovem, perguntamos se o haviam despedido. Não, responderam. Ele foi passar alguns dias em sua cidade e lá faleceu. Nós lamentamos muito, pois ele era um excelente rapaz e possuía sentimentos realmente acima da sua posição. Era muito ligado à nossa família e por diversas vezes deu provas da sua grande afeição e devotamento. Mais tarde, tivemos a ideia de evocar o rapaz, e eis o que ele nos disse. Em minha penúltima encarnação, eu era, como se diz na terra, de boa família, embora arruinada pelos esbanjamentos do meu pai. Muito jovem ainda, fiquei órfão e sem recursos. Um amigo do meu pai me acolheu e me deu uma excelente educação, como se eu fosse seu próprio filho. Essa boa educação me levou a ser uma criatura excessivamente vaidosa. Esse amigo é hoje o Sr. G, do qual eu fui empregado. Na minha última encarnação, eu pedi para nascer numa posição servil, a fim do que pudesse espiar o meu orgulho. Empregado na casa do Sr. G, encontrei a oportunidade de demonstrar dedicação ao meu benfeitor, inclusive salvando-lhe a própria vida. Foi também uma prova, da qual saí vitorioso, pois tive força suficiente para não me deixar corromper por um meio sempre cheio de vícios. Apesar dos maus exemplos, permaneci puro e agradeço a Deus, porque fui recompensado com a felicidade que hoje desfruto. Em que circunstâncias você salvou a vida do Sr. G? Num passeio a cavalo, em que eu o seguia só. Percebi uma grande árvore que caía para o seu lado, sem que ele a visse. Chamei-o dando um grito terrível. Ele recuou bruscamente, enquanto a árvore tombava aos seus pés. Se ele não tivesse recuado, certamente teria sido esmagado. O fato foi relatado ao Sr. G, que dele se lembrou perfeitamente. Por que você morreu tão jovem? Deus julgou que a minha prova já era suficiente. Como você pôde aproveitar essa prova se não se lembrava da causa que a tinha motivado? Em minha humilde posição, restava ainda um pouco de orgulho, que eu tive a felicidade de dominar. Isso fez com que a prova fosse muito útil para mim. Caso contrário, eu teria que recomeçá-la. Nos momentos de liberdade, o meu espírito se lembrava de algumas coisas, e ao despertar, eu tinha um desejo intuitivo de resistir às minhas más tendências. Assim, tive mais mérito em lutar do que se tivesse me lembrado claramente do meu passado. A lembrança da minha antiga posição teria exaltado meu orgulho, e isso teria me perturbado. Ao esquecer o passado, tive que lutar somente contra as dificuldades da presente encarnação. Para que serviu a brilhante educação que você recebeu na sua penúltima encarnação, se não lhe foi possível recordar dos conhecimentos adquiridos? A lembrança desses conhecimentos teria sido inútil, um contrassenso mesmo, em minha nova posição. Eles ficaram latentes e hoje eu os recupero. Entretanto, eles não me foram inúteis, porque desenvolveram a minha inteligência. E instintivamente, eu tinha o gosto pelas coisas elevadas, o que fazia com que eu tivesse repulsa pelos exemplos baixos e desprezíveis que ocorriam ao meu redor.
Sem essa educação, eu teria sido apenas um criado. Os exemplos de empregados domésticos que se dedicam aos patrões de forma abnegada têm como causa relações anteriores? Não tenha dúvida. Este é, pelo menos, o caso mais comum. Às vezes, esses empregados são membros da família, ou, como no meu caso, criaturas agradecidas que pagam uma dívida de reconhecimento, cuja dedicação lhes ajuda a progredir. Vocês não fazem ideia de todos os efeitos produzidos no mundo, proveniente de relações anteriores de simpatia ou de antipatia. Não, a morte não interrompe essas relações, que muitas vezes se perpetuam por séculos. Por que exemplos de dedicação desinteressada de empregados domésticos são tão raros hoje em dia? Por causa do espírito de egoísmo e de orgulho que reina no seu século, agravado pela incredulidade e pelas ideias materialistas. A verdadeira fé dá lugar à ganância e ao desejo de ganho, e com ganância não existe dedicação desinteressada. O Espiritismo, reconduzindo os homens ao sentimento da verdade, vai fazer com que renasçam as virtudes esquecidas. Nada melhor do que esse exemplo para ressaltar o benefício do esquecimento das existências anteriores. Se o Sr. G tivesse lembrado quem foi o seu jovem empregado, teria ficado muito constrangido e nem mesmo o teria conservado naquela posição, obstruindo assim a prova que foi proveitosa para ambos.